Já recebe aqui nos nossos estúdios o doutor Matheus Galhardo, professor de ginecologia, endócrina e também ginecologista. Você é obstetra? Hoje eu faço menos obstetrícia. Ah, legal. Faço uma parte da minha atividade, mas hoje com uma menor quantidade. Ando me dedicando mais à ginecologia endócrina, que seria da saúde hormonal da mulher, das doenças relacionadas, né, ao sistema endócrino feminino, e me dedicando muito à nutrologia e medicina esportiva, legal, onde eu tenho a pós-graduação Lato Sensu, né? E a gente se dedica aí, a gente integra dentro dos nossos atendimentos essa plataforma. Bom dia, doutor Matheus. Bom dia. Doutor Matheus já chega chegando e a gente já fica discutindo vários assuntos aqui no intervalo, então a gente já chega falando com ele aqui. Fazia tempo que eu não vinha na casa. Fazia tempo que você não vinha aqui, verdade, né? Sempre à disposição. Obrigado pela visita. Você que participou dos assuntos que a gente falou mais cedo, a gente vai voltar a eles daqui depois a pouquinho. Se você quiser participar com o doutor agora, a gente vai abrir essas participações, depois a gente retoma todas as participações que chegaram aqui. A gente falou de marco temporal, da questão do aborto, das drogas. A gente volta já. Hoje só assunto leve, viu, doutor? Só coisinha boa pra sexta-feira. Hoje o senhor tá liberado desses assuntos polêmicos, mas a gente vai marcar um dia pra você vir pra dar uma polêmicazinha. Coisas boas pro senhor falar. Que eu falei, para uma informação pela metade é uma informação perigosa, né? Muito mais. Então a gente tem que trabalhar muito aí com essa análise crítica, fazer o filtro, né? Porque hoje a gente bebe da fonte da rede social, da internet, que é uma fonte muito rápida, fugaz. E eu tava falando aqui com a Carol aqui em off aqui sobre alguns assuntos mais polêmicos. Eu falei, vamos fazer uma análise mais crítica. Um pouco mais, né? Porque informação realmente, gente, para mim, na minha área, é uma ferramenta de saúde. Não, é necessário. Eu consigo, com informação, gerar realmente resultados assim. E eu quero perguntar já pro senhor. O senhor trabalha diretamente, é um estudioso da questão hormonal. Esse calor que nós passamos esta semana e a previsão para o fim de semana é de o termômetro bater em 40 graus até, inclusive em Guaratinguetá. Ele mexe mesmo de verdade e isso pode desestabilizar. Às vezes a gente tá de um jeito e de repente não entende o que está acontecendo. Com certeza. Bom, se eu for específico do meu público, do público de mulheres, se eu for falar de mulheres na pré e na menopausa, de gestantes, de mulheres com síndrome do ovário policístico, o aumento da temperatura corporal, ele mexe na regulação, né, no sistema nosso endócrino, porque a gente tem a temperatura como um fator limitante ou equilibrante do metabolismo. Então, várias funções dependem da temperatura. Vocês sabem, né, de conhecimento de todos, que a temperatura corporal, ela tem uma oscilação preciosa, né? 36, 35,8 até 40 graus. O correto, na verdade, se a sua temperatura já, né, tiver acima de 37,8, a gente já considera aí o paciente entrando no estado febril, né? Mas até 40 graus, as funções biológicas, a maioria está preservada. A gente vai chegar em temperatura de 40 graus, né, no termômetro. Imagina a sensação térmica, imagina quando for condição especial, um público especial, por exemplo, idosos, pessoas que têm aí estão mais desidratadas. Então vamos ter repercussões, principalmente, tá? Os sistemas mais afetados do corpo: renal, cardíaco. Então, uma pessoa desidratada é uma pessoa que pode aumentar a frequência cardíaca, aumentar evento cardiovascular. Uma pessoa desidratada, né? Porque a gente tem uma complicação principal, que é a desidratação, a gente fica muito preso na insolação. Quem aqui não foi pra praia e ficou marcado ali, parecendo ali um personagem, né? Qual o nome que você foi chamado quando você chegou na escola depois de um dia de insolação? Mas a desidratação, ela é super importante, né? O sistema renal, quando a pessoa está desidratada, você pode entrar numa insuficiência renal. Não sei se vocês notam a urina, né? Fica mais escura, às vezes fica tonto, cansado, pode dar cãibras, né? Isso já são sinais, né? Confusão, isso já são sinais de uma pessoa desidratada. Então, tanto para minha paciente, para minha mulher na menopausa, que já sofre dos sintomas vasomotores, conhecido fogacho, fica muito pior. O termostato da mulher nessa idade, ele parece que faz assim, ó. Você vira ele como se virasse o termostato e volta rapidinho. Então, aquela mulher, ela sente a temperatura assim, sobe muito rápido e desce muito rápido. Né? Por isso que chama fogacho. Essa é a diferença do calor que a gente está sentindo agora. Entendi. É porque é uma mudança brusca.
Ah, entendi. Para o calor agora, não sei se também serve para quem está na menopausa, mas para esse calor agora, para a gente aliviar um pouco o corpo fica quente. Vamos né? montar o roteiro básico aqui para você escapar dessas altas temperaturas aqui com mais qualidade de vida? A gente está falando desse fim de semana, mas a previsão é para até o final do ano, assim, calor... Extremo, sempre, né? Alto. É que a gente tá com uma onda, E eu achando que o El Ninho já tinha crescido, já não ia aprontar mais, já era um senhor, já não, né? Ele continua um menino atrevido, né? O El Ninho não para. Faz um roteiro pra gente anotar. Anota aí, hein? Vamos lá, anota aí, papel na mão, vamos lá. Primeira coisa, né? Manter-se hidratado. Tem o que a gente falar, né? Não vou chover no molhado mesmo, mas manter-se hidratado. E como, doutor? Garrafinha de água, tá? A gente tem algumas clássicas definições de hidratação. Como que eu mantenho bem hidratado, doutor? A que eu mais vejo, né? Os americanos gostam muito de falar 8 for 8, que é 8 por 8, que é 8 copos de 8 onças, que dá 8 onças dá mais ou menos 240 ml. Então essa pessoa aí vai beber aí por volta de 2 litros de água, né? Eu sigo algumas correções mais técnicas, mas elas não são específicas, tá? Hidratação variáveis, idade, sexo, clima, atividade física, comorbidades. 30 a 35 ml vezes o peso corporal. Então, uma pessoa de 70 quilos vai 2,1 a 2,4 litros de água por dia, né? Nossa, eu tô e como fazer para tomar isso aí, né? A gente não vai lembrar. Normalmente em garrafinhas de água, garrafinhas de 500 ou de 1 litro. Você já gerencia na tua vida uma garrafinha de manhã, uma garrafinha à tarde, já dá 2 litros, né? Até as 16 horas. E depois à noite, gente, bebe aí o que dá, porque senão também tem pessoas que vão falar: ai, doutor, eu fico no banheiro a noite inteira. À noite não precisa também exagerar. Manter-se hidratado, a gente não tem dúvida disso, né? Ninguém vai ter dúvida disso. Roupas frescas. Vamos lá, gente. Eu tô de branco aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui que vai ser punido hoje. Não tem. Não. Mas esse aqui é só Se você colocar uma camisa preta hoje, a camisa do pra ir, por exemplo, semana passada, se você fosse no Detal, no Full Fighter, você ia colocar uma camisa preta e uma calça preta. Gente, você vai absorver esse calor, você vai transpirar pouco. Seu sistema o suor é um sistema de resfriamento, né? É isso que eu ia falar. É muito importante a gente suar, né, nesse período. É um sistema de resfriamento para baixar a temperatura. Mas ali naquela roupa preta, você vai... haja calor absorvendo ali, né? Então, usar roupas claras, roupas que né? Tem até pro público infantil as roupas com proteção, né? Com fatores de proteção, né? Para essa tipo de radiação pra praia, aí. pra piscina, né? Isso. Então, roupas frescas. Leve, né? Isso. Roupa leve também. Sim, roupa leve, roupa arejada, né? Se proteger com a sombrinha, com alguma coisa adianta? Arejamento seria a palavra. Vamos ficar sobre aí, né? Se estiver muito quente aí, sobre os lugares mais arejados. Um ar-condicionado, ventilador, numa região de por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco ali na praça, na nossa praça central, algumas pessoas de idade andando na temperatura e vocês vão ver o estado que elas vão estar andando. Vai parecer que estão sobre uma maratona, porque o calor, ele é um estado de estresse para o corpo humano, tá? Saibam disso. Então, essa aqui. A alimentação é o que me perguntam mais por causa da nutrologia, onde eu tenho mais ou menos. Gente, não tem novidade, tá? Em relação são os alimentos refrescantes e que hidratam mais. Qual que seriam os campeões? Frutas. Cita uma pra mim, uma campeã, todo mundo fala dela. Melancia. Tem que ter num resort, quando você chega no resort. Melancia. Água de coco. Eita, coisa. Melancia, 90% de água melancia. É rico em citrulina, um aminoácido importante pro nosso sistema vascular, tá bom? Então a melancia campeã, né? Agora tem um que eu gosto bastante e que ajuda na digestão, de pessoas que têm dificuldade de digestão, pessoas ali depois de uma grande refeição, eu recomendo lá na minha consulta. Qual é, gente? Abacaxi. Olha! O Sudoku aqui do... Estudamos. O Sudoku aqui o Sudoku é o livro de responder as perguntas, hein? Aqui tá... Pra não ficar uma cacofonia aqui. Quem não conhece, eu tenho 41 anos, na minha idade, eu tinha um livrinho que chamava Sudoku e eu respondia as perguntas. Agora a gente joga aqui. Como? Joga no celular agora. Joga no celular. Mas, o abacaxi é rico em bromelina. E é bom. Bromelina é um excelente digestivo, né? Uma substância que tem uma ação enzimática que ajuda a quebrar alguns alimentos e você melhora a tua digestão. Fora que é
ainda tem uma quantidade de vitamina C legal e também é hidratante. Né? Daí tem ali algumas coisas que são mais especiais. O morango, que ele é esquecido, o morango. Esses dias eu comprei um morango, ele tava maior que a minha mão. Eu falei, esse morango não é natural, não, é fake neri, né? Não existe. Eu não peguei ele não, viu, gente? Não peguei ele não, fui pegar uma caixinha de morango mais tranquila, tá? Porque de verdade, gente, um dos campeões no Brasil de agrotóxicos, né, o morango e o tomate. E são daqui da nossa região, hein? Pior. A gente realmente são as coisas que a gente minha tem filha mais cinturão, morango e tomate. a gente tem um cinturão de morango aqui perto, né? E eu não, uma outra polêmica, a gente começa daqui a pouco, o pessoal da agricultura já fala, como assim, doutor? Bom, mas o morango também é importante, tá? Daí o pessoal fala do pepino pra mim, doutor, pepino sim, também. Agora dá pra fazer ali, às vezes, um suco verde, né? Com folha, com alface, ou couve, os vegetais verdes escuros são super importantes pra saúde geral. A classe dele chama brocolinol, né? Ou crucíferos, e eles têm propriedades maravilhosas. Os crucíferos, né? A selga, brócolis, couve, catalone, já ouviu falar? Não, catalone não. Catalônia é um espinafre, é um vegetal verde escuro também. Ele é rico numa substância chamada indol 3-carbinol. Nome feio, mas ela produz, após ser metabolizada, um indol-metano, que é outra substância muito rica e é um protetor cancerígeno. Protege para câncer de próstata, até para câncer de mama. E a forma de consumo? Isso que eu ia falar, porque tem gente que cozido, tem que tomar cuidado com isso, é o melhor. Senão você inibe, né? Do jeito que você consome. Às vezes você inibe a absorção. Alimento desidratado quanto um alimento que você eleva a temperatura dele, você pode perder um pouco das propriedades, né? Mas isso aí, gente, também não dá pra gente viver dentro de uma bolha, né? E eu adoro legumes cozidos. É a minha forma de comer legumes. Eu como alguns, por exemplo, o brócolis talvez seja o que eu mais coma. A cenoura também eu gosto. O brócolis não dá pra comer cru, não, gente. O brócolis cru não dá. É ingrato. Mas assim, a maioria dos alimentos eu como um pouquinho cozido. Mas, assim, dentro de uma refeição balanceada e bem estruturada, tá perfeito. Tá bom, né? Não precisa Doutor, a banana, uma vez eu li que a banana também tem bastante água. Inclusive, a banana é muito consumida por esportistas, né? Tenista no meio do jogo. Verão, o Djoko, ele gosta muito. Você vê que o Djoko, esses dias ele gritou creatina, mas ele vivia com a banana. Por causa do potássio, né? Durante a atividade física, a gente depleta, por causa também da desidratação, do sol, do esforço, a gente depleta o potássio. E o potássio é um regulador iônico importantíssimo da entrada do sódio, de manter a pressão arterial, né? Então, a banana, eu consumo a minha banana diária de manhã, né? É o meu alimento preferido. De manhã, de fruta, né? Eu prefiro, aliás, vim comendo uma banana agora, tá até um pouquinho suja. Banana é muito boa. Eu vi a semana confesso que eu nunca tinha ouvido esse termo, golpe do calor, né? É um texto de um médico da Unicamp que mandou aqui, o pessoal me mandou, que é quando o corpo não consegue resfriar. A temperatura tá tão alta, o corpo sobe tanto, o corpo não consegue resfriar, pode inclusive dar danos neurológicos. Também outro termo que eu estudei com um artigo em inglês essa semana também, golpe do calor. Vi esse termo, tá bem associado com insolação, né? E, a temperatura, então, tanto lá na hipotermia, né? A gente vai lembrar que abaixo de 0 graus o corpo já pode responder, mas perto disso, assim, a gente já tá tendo prejuízo. Quanto à hipertermia, mais perigosa, hipertermia acima de 40 graus, a gente tem até uma doença dentro do nosso rol de complicações, que é a hipertermia maligna, né? Que ela é fatal. Então, acima de 40 graus, a gente tem essa alteração de funções biológicas muito importantes, as principais enzimáticas, regulatórias de várias funções. Então, 2 sistemas muito importantes, o coração e o sistema renal, depois o sistema nervoso central, eles vão ser afetados, né? Então, gente, essa notícia, ela não é muito incomum, não. Da gente pegar uma paciente, né, principalmente na praia, um paciente que foi internado, desidratado e até teve uma complicação mais séria, né? O que eu achei surpreendente é ele falar que pode causar dano cerebral, às vezes irreversível. Calor demais, quando a pessoa, o corpo não consegue resfriar. É um encadeamento, né? Essa pessoa provavelmente faz uma alteração cardíaca, faz um baixo débito cardíaco e começa a ter os eventos do sistema nervoso central que vai entrar em falência. Gente, por que a gente respira toda hora? Para oxigenação. Exato. Tem que entrar O2 para a sua hemácia carregar para a célula, para cada unidade celular. Nessa unidade celular, a gente tem funcionamentos dos mais complexos possíveis. A gente aprendeu na escola sobre a mitocôndria.
Fazia até maquete. Então, a mitocôndria é a organela energética, ela é uma fábrica de energia. É como se fosse a gente desligasse, quando você para de chegar o oxigênio na célula, é como se a gente desligasse agora a nossa hidrelétrica. Ficar todo mundo aqui no escuro sem energia. A vida não vai ficar legal, não. Se desligar a mitocôndria, a vida não vai ficar fácil, não. Agora, uma coisa, eu tenho um irmão que morou no Mato Grosso e lá 40 graus à noite. Cuiabrasa, né? Para dormir. Cuiabrasa e Campo... Então, ele falou que ar-condicionado todo lugar tem. Só que no calor, a gente, por exemplo, dentro de um carro, você tá fresquinho, aí você tem que sair do carro. Tem. Essas diferenças de temperatura muito extremas, né? Oscilações de temperatura. Oscilações. Alguém que tá no carro o tempo todo com ar-condicionado e sai nesse calorão. O que pode causar também? Oscilação de temperatura ou choque térmico, né? Muito preocupante, principalmente pelas repercussões cardiovasculares, né? Então, a temperatura, ela dá pra gente duas propriedades dentro do sistema cardiovascular, que é vasoconstrição e vasodilatação. E essas mudanças bruscas, tanto para o sistema, para o seu coração e depois para o seu cérebro, pode ser preocupante. Por exemplo, a gente pode aumentar o risco aí dos acidentes vasculares cerebrais, né? Infarto agudo do miocárdio. Então, choque térmico, oscilação de temperatura. Eu chamo muito a atenção para os públicos especiais, né? Quando a gente chama público especial, são pessoas com condições especiais. Paciente oncológico, senil, com insuficiência renal crônica, paciente cardiopata. Então, o público especial, esse aí redobra a atenção agora, tá? É muito comum agora, né, nesse período aí gostoso, a gente querer viajar. Gente, tentar ir para um final de semana em Ubatuba de feriado, você gasta agora, em média, mais de 6 horas. Alguém tá gastando menos? É isso mesmo. Então, esse público especial, cuidado aí de ficar na estrada muito tempo, né? Com aquela insolação lá. Aí vai na e depois praia, lá na praia, chega na praia às 10 da manhã, fica até às 3, que é o pior horário. Fica cozinhando embaixo do guarda-sol. Infelizmente, o álcool é super desidratante, né? Se entrar no cenário da vida, eu ia o perguntar álcool... pro senhor o que evitar, tanto do lado de bebidas como dos alimentos. Porque, por exemplo, eu adoro comida quente. Então, eu adoro comer pimenta. Então, o que evitar? Então, esses dias assim, que a gente tá nessa loucura de calor. Até ali sobre isso, alimentos picantes, assim, não tem uma contraindicação tão grande, até eles podem... metabolismo. Mas eu como assim, na medida. Na medida, né? Não vai fazer nenhum abuso assim, mas talvez eu falaria muito do álcool, tá? E de estimulantes, assim, mais preocupantes, como o excesso de cafeína, eu vou colocar. Eu vou colocar aí os nossos, as bebidas que são com taurina, né? Os energéticos em gerais, né? E lógico, daí coisas mais perigosas, abuso de droga, daí mas assim, talvez seriam esses aí. O álcool é o campeão, né? Calor, praia. Álcool, o cara não bebe água, desidrata, vai no banheiro, vai no banheiro, não, vai dentro da praia fazer xixi a cada 10 minutos. Já viu, o cara zera a água no organismo. Mas vamos lembrar que na França, uns anos atrás, lembra que teve uma onda de calor, morreram vários idosos. A gente sua com condição especial. Quando a gente sua, a gente tá eliminando também sais minerais. Sim, tá perdendo esse desequilíbrio hidroeletrolítico. Não, mas que eu falei, porque não é só a água que repõe, minerais, né? São importantes, como principalmente que a gente repõe? O sódio e o potássio. Então, são as bebidas isotônicas. Tomar cuidado, gente, que muitas bebidas são isotônicas. Se você fizer uma água com às vezes eu coloco, né, uma água saborizada com alguns vegetais, você já tem ali um balanço mais isotônico. Legal. Mas a bebida campeã, o isotônico, são essas marcas de supermercado, ou né? água de coco que a gente também, vai comprar. Eu só pego no pé se esse alimento tiver a adição de açúcares. Hoje eu tô realmente numa campanha, gente, mas muito grande no meu consultório, na rede social, e eu tô trazendo isso para mim contra o açúcar branco refinado, né? A gente já sabe, você já vê nos alimentos agora alto teor de açúcar, né? Mas o açúcar realmente é um vilão de saúde. Do jeito que a gente se preocupou há 30 anos atrás com o tabagismo, saía muito lá, né, na mídia, tudo, não sei o quê, que reverteu-se, né, a ideia que o tabagismo tinha um quê de cool, né? Cool, a pessoa era moderna. Hoje não. Então eu olho pro açúcar como um vilão, né? E eu coloco ele realmente ali no topo dos alimentos que eu me preocupo em retirar da alimentação da pessoa. É muito difícil, porque o açúcar está relacionado ao prazer, porque ele libera dopamina, seria aí o seu gole de prazer diário, então, né? E daí você tirar o prazer imediato de uma pessoa é muito difícil.
É difícil. Doutor, também o sódio, o sal, né? Muitas bebidas. Aliás, o sódio na verdade, o sódio acho que é mais difícil do sal, né? Do açúcar tirar, né? O sódio, porque tudo tem sódio. Duas perguntas. A pessoa tender a exagerar a tomar esses líquidos de garrafinha e tal, já prontos, que tem sódio nesse momento do verão, e a pessoa que costuma colocar sal em tudo, né? Então... nesse momento de verão não seria ideal parar com sal, por exemplo, em salada, deixar de colocar sal. Porque o problema não é nem isso, o problema é o sal que vem embutido nas outras coisas, sabe? É muito demais. Tem que compensar. Tudo tem sal, bolacha tem sal, tem sal, gente. Eu não quero conservante, né? Então, o glifosato, o glutamato monossódico, né? Todas elas são substâncias aí que contêm o sódio. Bom, vamos lá. O sódio é um alimento importante, nem muito e nem pouco, tá? Aliás, está na rede social hoje uma moda, inclusive alguns médicos, eles usam o recurso do marketing do gatilho, né? De criar um gatilho numa pessoa para consumir. Tem uma pessoa defendendo, uma galera defendendo o uso de sal integral e água para você, bem diluído, para você usar. Gente, eu fui pesquisar, eu fui atrás. A gente não encontra uma evidência robusta, clara, segura para você fazer essa orientação para uma população geral e até para populações específicas, tá? A gente sabe que o sal vai melhorar muito a condição de uma pessoa, de um hipotenso, daquela pessoa que vive desmaiando, aquela pessoa que vive ali meio lentificada, porque o sódio, ele vai aumentar o quê? Vai atrair água e vai aumentar dentro do sistema vascular, vai aumentar a pressão osmótica, e daí vai chegar mais fluxo no seu coração, tudo. Isso é fato, isso tem plausibilidade, a gente chama, mas não dá pra gente transpor sempre plausibilidade para uma conduta clínica, porque a gente tem que seguir uma ordem, a gente tem o que a gente chama de pirâmide da evidência científica, e ninguém nunca fez um ensaio clínico randomizado, não tem estudo meta-analisado disso, então eu já vou desmistificar isso, porque eu tô na minha rede social recebendo essas perguntas toda hora, e muita gente, doutor tal falou para eu usar sal integral. Olha, eu, doutor Matheus, com parcimônia, eu não recomendo essa informação, tá? Mas agora, a falta do sódio é um problema pior, chama hiponatremia. Os primeiros sintomas são de cãibra, confusão mental, até o ponto que você começa a ter as repercussões no sistema cardíaco. Eu gostei uma vez, um médico falou assim, grosseiramente, tira o sal da mesa. Consuma o sal, assim, o alimento, quando for fazer o alimento, põe o sal, mas tira o saleiro da mesa, para você acrescentar sal. Porque o problema é esse sal além da conta, A gente tem Eu vi uma vez, doutor, um cara botar sal na pizza. O cara recebeu um quadradinho. Põe. E, gente, eu já vi gente comer pizza de toda forma. Assim. Pessoal... Eu assim, né? Mas eu adoro. Pessoal, ó. Mas não pizza foi fria sal. De manhã, vocês já comeram? Em época de faculdade é uma delícia. Nossa, né? eu como até hoje. Como não, né, doutor? Eu adoro pizza fria. Se for do fria. Ganiza aqui, É um exagero. Já recebe uma porção de batata frita, saca sal. Então, mas tem uma quantidade, depois eu peço para alguém confirmar o dado, se é 25 gramas de sal. Não de sódio, tá? De sal, dia, da OMS. Sal, não é. Confirmar para mim. Mas eu acho que eu consumo mais sódio do que sal. Eu não ponho sal nas coisas. É facinho a gente atravessar essa barreira, né? Do mesmo jeito aí com outros alimentos, a gente ultrapassa a quantidade de açúcares, de gorduras, né? Então a gente tem que ter, quando eu falei alimentação equilibrada e estruturada, a gente tem que olhar os alimentos como uma coisa que está todo dia entrando na nossa saúde e fazendo alguma ação. Então, se você a partir de agora começar a dizer, não, eu não ligo não, eu vou comer só o mesmo de manhã e vou me entupir de açúcar, eu monto para você, tira uma foto sua do tempo zero e tira uma foto sua do tempo 60, 90 e você vai ver a mudança, já começa a mudança da pele, do cabelo, e depois vai a saúde. E todo dia é tempo de recomeçar, né? Todo dia é tempo de você, né? Falar assim, não, agora já tô com não sei quantos anos, já era, não. Isso é bíblico, né? A gente pode todo dia a gente ter de novo uma escolha diferente, né? Eu acho que esse é um dos grandes presentes de Deus, a gente ter o livre-arbítrio, acordar de manhã e falar que a consciência maior juiz
das nossas vidas é o travesseiro, né? À noite deitou ali, colocou ali a consciência no lugar, fala com o papai do céu, fala, tá errado isso que eu tô fazendo. E daí de manhã você tem um dia, a possibilidade de recomeçar. 24 horas pra você começar de novo. Maçã é um bom alimento também, né? Maçã é ótimo. Maçã é bom, maçã é legal. Tem negócio que uma maçã por dia evita, é verdade? É verdade. Tá rolando isso daí agora, né? Clube da Maçã, já viu o Clube da Maçã? Maçã é bom pra garganta. A gente tem duas coisas pra falar da maçã. Primeiro, da casca dela, que é rico em beta-glucanas, né? Então essa substância solúvel melhora, né, o controle seu glicêmico, seu controle de colesterol. Tem uma ação antioxidante também. Lá vai ela. Então, pessoal com comorbidades, né, do coração, colesterol, diabético, a maçã é muito legal. E a gente tem o vinagre de maçã. Ai, não gosto o vinagre de maçã, doutor. não sei se já falaram para você, também ele é importante também porque o concentrado dele é rico em antioxidantes, então tem uma proteção cardíaca, também ajuda a perder o peso, tá lá dentro Usar na salada? Tem gente que toma até, tá? Mas é um alimento para você olhar para ele. Você tem que entrar no supermercado e saber olhar para quem você olha. Pra paquerar alguém. Não olho o vinagre de maçã, porque eu não gosto de vinagre. Então. E daí você deve olhar, não, você não, né? Mas o público geral, inclusive a gente olha aquele corredor, né? De bala e doce, assim, como se fosse o mundo encantado. Não é bem assim. Eu gozado, eu agora voltei a ter um hábito que eu tive na minha infância e adolescência, que é chupar laranja depois do almoço. Né? Eu cheguei na minha... Laranja é bastante doce, hein? Descascar e chupar mesmo. Eu fiz picolé de laranja pra minha filha laranja em casa. É muito bom. É natural. A minha filha ela não gosta de suco de laranja com açúcar. Ela só toma suco sem açúcar. Daí eu espremi a laranja, eu pus naquele suportezinho. Só laranja espremida. Ela não tem um hábito de... Ela gosta também. Picolé natural um alimento barato, super recomendo para uma dica, põe no congelador 10 minutinhos antes de você consumir. Geladinha. Nossa, que delícia, cara. Não, mas a laranja, vamos os alimentos orgânicos, tudo que você compra no hortifruti, na feira, isso tudo é legal, cara. O que eu pego muito no pé é com o alto consumo de alimentos processados, embutidos, que isso realmente vai ter dano para a tua saúde. Agora a laranja, se você for um diabético, tá descompensado, toma cuidado, né? Porque você tem dentro das frutas o açúcar chamado frutose, daí você vai ter que mas se você tá rígido ou compensado, que mal tem. A laranja, ela tem uma coisa legal, que o cítrico, né? Pra pessoa com anemia, pega a mulher ali que tá com o fluxo menstrual aumentado, eu faço essa recomendação sempre. Coloca um cítrico depois de você fazer uma alimentação rica em ferro, que é uma alimentação proteica, né? A proteína animal, o frango, o bife, o peixe, ele tem mais ferro. Coloca porque aumenta a absorção. Ao invés das pessoas com anemias, né? Não coloquem um chá depois das refeições proteicas, porque diminui a absorção. Os taninos presentes no chá verde, chá branco, diminui a absorção. Então, tudo isso está dentro da nutrologia, tudo isso está dentro desse escopo de tratamento que eu dou lá na minha... E essa coisa de alimentação, gente, a gente está falando, ajuda no calor. Não, mas rapidinho, porque eu falei um dia uma coisa aqui e alguém falou que não tinha evidência. Ai, meu Deus, lá vai ele. Já falaram, a cultura popular, eu ouvi isso. Você vai comer, e eu faço isso, você vai comer arroz, feijão, pingar limão no feijão. Não tem, eu que falei que não tem evidência. Foi, claro. Pingar limão no feijão, que ajuda o seu organismo limão, a absorver o ferro do feijão. Isso. É mais gostoso. O que ele acabou de falar tem sentido isso, tem então. Sentido, é pingar limão no feijão? Não é picar, espremer. O gosto. Pinga na você salada, espreme em cima do feijão o limão. Aí você mistura com arroz e come. Aquele limão no feijão ajuda o seu organismo a absorver o ferro do feijão. Se tem sentido demais. O arroz e feijão, gente, para terminar aqui as informações de nutrologia, eles têm um casamento, né? Porque a gente, o feijão e o arroz, eles se complementam dentro dos aminoácidos essenciais. Cada um tem um pouquinho deles, eles se juntam ali. Há uma crítica aí ao consumo exagerado aí desse grupo, desses dois alimentos aí, porque eles também têm fitalatos, tem outros fitoquímicos assim. Mas, gente, eu acho isso
gestão terrorismo nutricional. Como que eu vou pensar em organizar uma alimentação para um público geral, para fácil acesso? Para um brasileiro. Eu acho assim, se você criar uma bolha, você muita dificuldade para uma pessoa ter uma boa orientação alimentar, qual que vai ser o grau de aderência desse indivíduo? Nenhum. Muito baixo. E o escape dela para o industrializado é assim. Imediato. Uma médica falou um dia para mim, quanto mais colorido o seu prato, isso é verdade, mais saudável. Porque você está na direção do mais saudável. As cores dão um norte em relação a nutrientes, né? Por exemplo, carotenoides. A gente sabe, né? Lá, qual é a cor do carotenoide clássico? É a cor laranja, né? Então, cada alimento... Abóbora, né? Sim, eles chamam por uma cor, né? Por causa do nutriente, do fitoquímico, do bioativo. O que é branco não tem nutriente. Batata, esquece. Não dá, tem sim. Arroz branco, não tem nada. A gente tem que pensar, quando for pensar em nutrição, em macronutrição, carboidrato, gorduras e proteínas, e micronutrição. Hoje o que eu vejo muito é mais pessoas, né, obesas, né? O público obeso, sobrepeso realmente já é mais de 50%, assim, em várias regiões do Brasil, né? E só que eu vejo muitos desnutridos micronutricionalmente. Entenderam a diferença? A desnutrição de micronutrientes, a falta de zinco, magnésio, selênio e outros microelementos. Por quê? Porque é uma alimentação, às vezes, uma alimentação monótona, uma alimentação rica em industrializados, e você não vai encontrar no seu industrializado essa quantidade necessária, o intake, né? A dose necessária diária desses micronutrientes. O doutor falou um termo aí importante, terrorismo nutricional. Fugir disso. O doutor vai ter que voltar com a gente. Eu fugir das modas também, né? Não, a rede... olha, gente, agora só tomar sopa. Quero dar um recado para você. A rede social hoje, médicos, profissionais nutricionistas, psicólogos, vendedores de curso, eles usam os gatilhos, tá? Você prende a atenção de uma pessoa com gatilho. Então, esses temas aí, eles puxam você pro tema e vão tentar, no final, vender, tá? Então, tomem cuidado, usem o filtro, né? O Dr. Matheus tem a rede social lá. Lá é passa a minha... Aí, doutor. Passa aí. Arroba não, né? DR Matheus Galhardo. Doutor Matheus Galhardo com TH. Então, meu Instagram, que tá mais divertido mesmo, a gente, a empresa que cuida do meu marketing, que inclusive é desse prédio. Não sei se eu posso. A Stephanie. Então, a gente quis dar uma pegada um pouquinho mais leve lá, e daí o pessoal tá gostando. Muito bom. Que bacana. Doutor Matheus Galhardo vai correr daqui pro atendimento no AME Lorena. 7h30 eu começo lá, tô chegando. Doutor, muitíssimo obrigado mais uma vez. A gente conta com o senhor muito em breve pra gente poder voltar a falar de outros assuntos. Vamos montar algumas pautas boas aí, legais. Aí. Obrigado, gente. Ficam com Deus. Grande abraço, senhor. A todos. Obrigada. Valeu.